alegria estar de volta com a lição número 4. Inscreva-se aqui nesse canal Classe dos Professores, que é um canal feito para abençoar a sua vida, com um resumo semanal da lição da Escola Sabatina. Passe essa informação desse canal para os seus amigos, para os seus irmãos. Que Deus lhe abençoe. A lição 4 tem o título interessante de Os Olhos do Senhor e a Cosmovisão Bíblica. O que significa a palavra cosmovisão? O que é cosmovisão? Que vamos dar nesta semana. Em linhas gerais, cosmovisão é a nossa visão de mundo. Envolve um conjunto de valores, de crenças, de impressões, de sentimentos e de conceitos, de concepções. Aí a pergunta é, mas existe uma cosmovisão bíblica? E a resposta é sim. O que seria uma cosmovisão bíblica? Seria um filtro. A Bíblia como um filtro para tudo aquilo que eu creio, para tudo aquilo que eu faço, para os meus costumes, para as minhas diversões, para o que eu como, para o que eu bebo, para o que eu ouço, para o que eu visto, para tudo. Ou seja, como é que eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono com a minha família, como eu me relaciono com o dinheiro, com a vida, com o trabalho, com toda a minha vida, com a minha saúde, inclusive, né? Então, qual é essa cosmovisão, esse filtro bíblico? Como é que ele funciona? Quais são os pressupostos desta visão bíblica do mundo e da realidade? Em outras palavras, o que cremos e aceitamos como verdade e realidade e o que orienta a nossa vida, né? Então, eu coloquei alguns pressupostos, ou seja, faço isso porque eu creio assim, faço isso porque eu entendo assim, né? Então, um pressuposto número 1 é Deus existe e é o Criador de tudo. Existem duas respostas para nós entendermos a realidade do universo que nos rodeia, né? O universo, o que aí está, simplesmente existe, então veio do nada, é aquele negócio que o evolucionismo acredita, surgiu e acabou, né? Por outro lado, nós podemos crer que um ser divino criou tudo o que existe, organizou tudo e acompanha tudo isto. É bem diferente, são noções diferentes de vida e de realidade, né? Então, nós, logicamente, estamos na segunda, que é a cosmovisão bíblica e cristã. E essa cosmovisão bíblica admite Deus como criador de tudo, né? O autor da lição até colocou Leibniz, né, que é um pensador alemão, e ele perguntou assim, por que há algo em vez de nada? Por que há algo? Por que as coisas existem em vez de nada existir? E a Bíblia responde, porque há um Criador, Gênesis 1, verso 1, João 1, 1 a 4, Apocalipse 14, 6 e 7, Isaías 45, 21, são versos que dizem que há um Criador. Por esta razão, nós rejeitamos o que se chama de evolução, que o homem veio vindo e passou por vários estágios e chegou onde chegou. Nós não cremos nisso, né? O cristão, quando vê, por exemplo, o arco-íris, ele não vê apenas como algo natural. Atrás desse algo natural, há uma dimensão que vai além. Para ele, o arco-íris é uma demonstração do amor de Deus, prometendo não destruir o mundo com água, segundo Gênesis 9, 13 a 16. Ou seja, a cosmovisão bíblica, ela toma coisas que eu creio que são apenas naturais, que uma pessoa crê que é apenas natural, e vê além desse aspecto natural, ela vê que há um propósito por trás disso, um objetivo por trás disso, colocado logicamente pelo Criador. Então esse é o pressuposto número 1. Nós nós praticamos todas as coisas, sempre pensando que há um Criador que existe e que é o Criador de tudo, e nesse caso é Deus. Segunda pressuposto da lição dessa semana e da cosmovisão bíblica é Deus não apenas criou, mas redimiu a humanidade. A Bíblia afirma que o homem, embora criado perfeito, veio ao desobedecer a Deus e ficou sujeito à morte, à dor e ao sofrimento, segundo Gênesis 3. A Bíblia afirma que Deus, através de Cristo, redimiu, comprou essa humanidade através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. João 1, 1 a 14 e João 3, 16, aquele famoso texto que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é interessante que a Bíblia também, nessa história, diz que
Jesus, que veio a primeira vez, voltará uma segunda vez para levar seus filhos para estarem com ele num lugar onde o pecado, a morte, a dor e o sofrimento serão totalmente extirpados e não haverá ali nenhuma dor das que nós conhecemos hoje aqui. Né? Então, na Bíblia, e isso orienta todo o nosso pensamento, Deus, que é o Criador, é também o Deus Redentor, são o mesmo. E este evangelho, as boas novas desta salvação que ele nos providenciou, deve ser algo proclamado em todo mundo, segundo Apocalipse 14, 6 e 7, exemplificado em 3 anjos que voam pelo meio do céu. Então, o pressuposto número 2 é algo bem conhecido seu e meu, que fala exatamente desta questão de que Deus não apenas criou, mas redimiu, salvou a humanidade. Então, isso nos faz ter uma relação de amor com Ele. E isto orienta toda a nossa vida, o que comemos, o que bebemos, o que vestimos, o que fazemos, o que compramos, o que vendemos, nossa vida física, emocional e moral. O pressuposto número 3 da cosmovisão bíblica, ou seja, por causa disso fazemos aquilo. Deus revelou sua lei para ser a norma moral do mundo. Pessoas há como Michel Foucault, que acreditam que as leis são meras invenções humanas para controlar as pessoas. Muita gente acredita nisso. Olha, se inventa lei para reger a sociedade. Não é apenas isso, é também isso, mas não é somente isso. Na cosmovisão bíblica, a lei de Deus, que é a norma maior, ela é um padrão moral para todos em todas as épocas, em todos os estágios da vida. E esta lei é, na verdade, um reflexo do caráter do próprio Deus. Quando lemos, por exemplo, os 10 mandamentos, nós percebemos o caráter de Deus, o que Deus quer, o que Deus gosta, o que para ele é certo, o que para ele é errado. Por exemplo, ele diz lá, não matarás. Então, matar é errado. Não é o propósito e o plano de Deus matar. Né? Então, a lei é um reflexo do caráter de Deus. E ao obedecer essa lei, nós estamos no caminho certo com Deus. E o Salmo 119, 165 diz, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Né? E os filhos de Deus são identificados na Bíblia como observadores da lei de Deus. Basta você ler Apocalipse 14, 12, que fala do povo de Deus, dos filhos de Deus no tempo do fim, e ela aponta 2 características, né? Guardam os mandamentos de Deus, guardam a lei de Deus e têm a fé em Jesus. Embora a lei não salve e não perdoe o pecador, como nós já falamos na lição passada, ela aponta para um Redentor que pode fazer isto. Romanos 3,20 diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E a lei nos serviu de aio, de condutor, para nos levar a Cristo, que pode de fato limpar o nosso pecado. Então, desta forma, quem está sendo educado, seja uma criança, seja um adulto, nessa escola de Deus, nesse modelo de educação de Deus, deve obedecer à lei, que reflete o caráter de Deus. Então, eu queria terminar a lição dessa semana fazendo a você uma pergunta, né? Como nossa cosmovisão, esses conceitos que nós temos de Deus e da vida, conforme a Bíblia, afeta nosso relacionamento com o próprio Deus e com o próximo? Como é que isso nos afeta? Converse um pouquinho com seus alunos, pergunte a eles, faça-os dar exemplos. Talvez alguém tenha alguma situação que diz, olha, eu ia fazer determinada coisa, mas aí eu me lembrei que eu sou um cristão e pela Bíblia eu não posso fazer isto, embora isso no mundo seja aceito, isso no mundo seja uma coisa, digamos assim, aceitável, não há nenhum problema com isso, mas para mim, eu sou um cristão, isto de fato é uma complicação, eu não posso fazer isso, não posso exercer determinadas funções, porque como cristão isso não é possível. Então, faça ele conversar um pouquinho, se abrir um pouquinho, vai fazer bem para ele, vai fazer bem para a sua unidade, porque escola sabatina, eu sempre digo, é participação. Que Deus abençoe. Semana que vem a gente volta com a lição de número 5.